Olá pessoal, olá, muito bem-vindos para mais um momento de reflexões bíblicas, de estudo bíblico sobre um personagem. Hoje vamos continuar a história de um personagem que eu considero o meu preferido, o meu predileto. Claro que eu estou tirando aí Jesus, né, porque ele é o centro das escrituras e o personagem acima de todo personagem. Mas dentre os outros, esse é o meu predileto. Eu sou o pastor Ismar Pins, esse aqui é o canal da comunidade evangélica luterana Cristo aqui de Porto Alegre. Você é muito bem-vindo e eu te convido a com tranquilidade permanecer aqui conectado, refletindo sobre a segunda parte da história de José, também chamado José do Egito ou o Rei dos Sonhos. Esse é o José. Se ligue que não é o José noivo e depois marido de Maria, né? Mãe de Jesus, mas é o José do Antigo Testamento, o filho de Jacó. Olha, o início da história de José, Gênesis 37 até Gênesis 39, nós vimos num episódio, num estudo bíblico anterior. Vou deixar aqui na descrição para você poder acessar. Nós estamos no momento agora em que José está na prisão. José foi preso por causa de uma mentira que lhe contaram. Eu vou rapidamente aqui lembrar o que aconteceu, né? José tinha 11 irmãos, Jacó tinha 12 filhos. José, de certa forma, causava ciúmes nos seus irmãos. Seus irmãos agiram contra ele, jogaram ele num poço, depois venderam ele como escravo. Ele foi vendido como escravo no Egito. Lá no Egito, nós percebemos o quanto ele, apesar das injustiças, continuou exercendo uma cidadania, ele continuou esforçando-se a fazer o melhor no lugar onde ele estava. Ele fez assim na casa de Potifar e ele fez assim também junto à prisão. Os detalhes, comentários dessa parte está então no último vídeo que nós publicamos. A partir de agora eu quero falar desse momento em que José está na prisão. E José cuidou tão bem dos seus dias e da sua postura na prisão que ele foi tornado pelo chefe da prisão, vamos dizer assim, o líder ali do cárcere, o policial líder, o agente penitenciário, foi feito um serviçal, praticamente atuava como um outro policial ali, apesar dele ter sido preso. E ele era colocado para servir outros, para ajudar a organizar outros. E ele fazia isso muito bem. E eu quero começar então agora aqui com Gênesis capítulo 40, a partir daqui que é o estudo bíblico de hoje. Que Deus nos abençoe também no refletir aqui dessas palavras. Conta Gênesis 40 que nesta prisão onde José estava, que era a prisão dos presos de Faraó, ele foi colocado ali provavelmente porque o Potifar era chefe dos exércitos do faraó. E nessa prisão, por alguma razão, o faraó, o rei do Egito, ele ficou... Algo aconteceu com ele envolvendo o copeiro, o mordomo que servia bebidas, e o padeiro do faraó. Ambos, de certa forma, ofenderam o faraó e foram presos. E José estava lá na prisão, numa posição especial. E diz então que ele servia, sei lá, levava o café da manhã, as coisas para esses dois presos. E que numa determinada manhã, os dois presos estavam com um semblante preocupado, diferente, e José talvez perguntou para eles o que aconteceu, e eles contaram que tiveram um sonho. Aí o copeiro conta o seu sonho e o padeiro também. Mas antes é interessante o versículo bíblico que mostra o convite do José, né? Essa reflexão, essa menção está no final do versículo de número 8. Diz assim: José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Ele reconhece que Deus tem as suas mensagens. Ele diz, olha, não é Deus que nos dá o significado das coisas? Então conte o sonho. E aí o copeiro contou o seu sonho. O copeiro disse assim, olha, eu sonhei que eu estava numa parreira de uvas e que tinha 3 ramos
de uvas e eu pegava ali as uvas, espremia num copo e servia para o faraó. E prontamente José, na sua sabedoria, na bênção que vinha de Deus, disse: olha, os 3 ramos significam 3 dias. Daqui a 3 dias você vai ser solto, reintegrado ao seu trabalho e vai voltar a servir o faraó. E aí, prontamente José diz: e nesse dia lembre-se de mim, porque eu estou injustamente preso aqui. Conta o caso para o faraó, descreve para ele a minha situação, né? Porque de fato eu estou aqui de maneira injusta. Bom, logo depois o outro, né, contou também o seu sonho. O outro, para vocês se lembrarem aí, era o padeiro. O padeiro disse assim: ó, eu também sonhei com o número 3. Eu sonhei que eu carregava 3 cestos de pães e de bolachas, outras coisas que o padeiro faz. E que enquanto eu carregava esses 3 cestos, os pássaros vinham e comiam os pães do cesto. Esse foi o sonho. E José também deu a interpretação desse sonho. E não foi muito legal. Ele disse que também as 3 cestas significavam 3 dias e que dali a 3 dias ele seria morto. O faraó mandaria cortar sua cabeça e as aves do céu comeriam o seu corpo. E o texto bíblico nos coloca que no versículo 20, capítulo 40, versículo 20 do livro de Gênesis, diz assim: no 3º dia, que era o aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. E aí o versículo 23 diz assim: porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. O José, que eu contei aí como personagem predileto e que eu trago novamente para vocês aqui, ele de fato, né, passou por poucas e boas. Mas o que me admira na vida desse cara, desse personagem, é que parece que a sua esperança era inabalável. Se o copeiro se esqueceu de José, se o copeiro não lembrou de contar o caso de José como alguém preso injustamente, tenho a impressão que José deveria sentir seus abatimentos, suas tristezas, como ele fez esse lamento ao copeiro, mas ele carregava consigo a certeza de que Deus não esqueceria dele e que ele deveria continuar fazendo o melhor onde ele estava. E a gente percebe isso na vida de José, como a gente viu no estudo bíblico passado, tanto na casa de Potifar, como também na prisão. E aí o capítulo 41 começa dizendo assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam, coisa de sonho, né? Engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou, diz o texto. Tornando a dormir, o que é bem comum, né? Sabe quando a gente teve um sonho, acorda no meio do sonho e volta a dormir de novo? E o texto diz: tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, contou-lhes os seus sonhos,
mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, quando o Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda. A mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite. E aí ele conta, né? Veja, então vem aí o sonho, 2 anos se passaram, veio o sonho do Faraó, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas bonitas, 7 espigas mirradas. E ele não sabe, ele chama magos, ele chama, sei lá, todo tipo de intérpretes religiosos e ninguém conseguia decifrar. Aí o copeiro lembra: mas lá na prisão tinha um cara que interpretou os sonhos meus e do padeiro e aconteceu exatamente o que ele disse. O faraó não teve outra dúvida, não teve nenhuma dúvida, logo mandou a prisão chamarem José e José foi, fez a barba, se arrumou, se organizou, foi até o faraó encaminhado pela ordem dele mesmo. E então José ouve o sonho do faraó e com humildade, mais uma vez atribui a Deus a honra e a glória. É de Deus que vêm as interpretações, ele já tinha dito para o copeiro e para o padeiro. E quando então o faraó conta de novo o sonho meio estranho das 7 vacas gordas sendo devoradas pelas magras, das 7 espigas bonitas sendo devoradas pelas feias, o José, pela bênção de Deus, pela graça de Deus, dá a interpretação, dizendo que as 7 vacas gordas, bonitas, significavam 7 anos de muita prosperidade e que as 7 vacas feias e mirradas, 7 anos de muita dificuldade e crise. E que a repetição do sonho na imagem das espigas significava que certamente isso ia acontecer, que isso ia acontecer absolutamente. Então, o próprio José, após descrever aí a questão dos sonhos, ele diz: agora pois, versículo 33 do capítulo 41, agora pois Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso por administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte do fruto da terra do Egito. E assim por diante, José já foi dando a linha de administração. Ele só escolha um homem, né, de sua confiança e coloque para organizar tudo isso. E é muito bonito o que diz o versículo 37 do capítulo 41. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Gente boa, esse é o ponto. Eu sei que muitos de vocês talvez lembrem desta história, mas sempre é necessário refletir sobre ela. José estava sendo feito o mais alto comandante do Egito depois do próprio Faraó. Diante dos conselheiros do faraó, num país que não adorava ao Criador, ao nosso Deus, todos reconhecem: esse cara tem o Espírito de Deus, esse cara tem a bênção, a sabedoria de Deus. Certamente já tinham pegado a ficha de José lá na prisão e tinham um bom testemunho de alguém que foi fiel, que fez as coisas direitas. E todos juntos diriam: esse cara é de Deus, esse é o cara que deve ser escolhido. E ele torna-se o governador de todo o Egito. E de repente ele é engrandecido perante o povo, autorizado perante o povo. E daqui a pouco ele está num palácio.
Esse que viveu lá na prisão, que sofreu, que foi jogado num poço seco, agora ele está num palácio. Grande autoridade. E o texto bíblico, na sequência, então, diz que José administrou muito bem. E eu, mais uma vez, conto para vocês aqui que eu estou, enquanto eu gravo esse vídeo, você pode, não sei em que mês, em que ano você está aí assistindo esse vídeo, mas enquanto eu gravo, estamos no mês de setembro de 2023, e eu fui motivado a falar sobre José porque vejo em José um grande cidadão. O mês de setembro no Brasil lembra o feriado do 7 de setembro, lembra o Dia da Pátria, nos faz refletir sobre a cidadania, sobre o patriotismo, nos faz refletir também no Rio Grande do Sul com o dia 20 de setembro, né? A nossa tradição, os cuidados, a nossa terra, o nosso povo. José tinha um povo, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, mas ele, como todo o seguidor, o que crê em Deus, tenta ser uma bênção ali onde está. Foi uma bênção, repito, lá na casa do Potifar, foi uma bênção na prisão e agora ele torna-se uma bênção no palácio. Ele administra bem, ele constrói depósitos, ele guarda grãos, ele vai guardando partes, ele pega perspectivas de o que é necessário para alimentar-se, o que pode guardar. Passa-se os 7 anos de muita prosperidade, ele tem os depósitos cheios, os bancos cheios. E então chega os 7 anos de pobreza. E nesses 7 anos de pobreza não foi só o Egito que sofreu, os povos circunvizinhos também sofreram. E aí o que acontecia? Eles não tinham nada para alimentar-se, eles iam até o Egito e compravam do faraó. Além dos depósitos cheios, agora o banco, o ouro, a prata do faraó aumentava, sob a bênção daquele que exercia bem a cidadania, também no Egito, um país estrangeiro. José era abençoado. Nele estava o Espírito de Deus. E aí a coisa começa a criar giros cinematográficos, né? O que acontece? Também lá, junto a Canaã, junto aos descendentes de Jacó, aos filhos de Jacó, a fome, as dificuldades apertam muito. E o que acontece? Eles passam fome, dificuldade e escutam que um homem no Egito tinha comida. Apesar de toda a crise mundial, ele tinha comida para vender. E o que acontece? Eles vão até o Egito para comprar a comida desse homem. E quem é esse homem? Esse homem é José. Preciso dizer para vocês que inicialmente o Benjamim, o filho mais novo, amado, querido de Jacó, ficou com ele. Os outros 10 irmãos foram até o Egito. E quando lá eles chegaram, eles viram José, o supremo governante do Egito, e se curvavam perante José. Nisso eu preciso lembrar os sonhos que eu contei no outro episódio, no outro estudo bíblico da semana passada, que José tinha aquele sonho dos feixes de trigo amarrados, que os feixes de trigo dele começavam a flutuar e dos seus irmãos se curvavam. E agora ele vê os seus irmãos se curvando e aquele sonho se concretizando. Por isso alguns chamam José de o rei dos sonhos, né? As coisas direcionavam-se na vida dele. José, então, é um longo trecho aqui que nós temos no capítulo 42, depois também no capítulo 43, em que José vai testando os seus irmãos. Eu aqui vou resumir um pouco dessa história. Nós temos aqui que, primeiro assim, né, que provavelmente os funcionários lá do Egito que trabalhavam com José pensaram que agora ele ia se vingar dos seus irmãos que fizeram tantas maldades com ele. Mas diz que o José deu de fato uma prensa neles, né? Disse que vocês devem ser espiões aqui na terra, enfim, colocou-os na prisão, enfim, e depois, mas ao dar o alimento para eles levarem para o resto da família, José também devolve o dinheiro, tipo assim, ele não cobra nada. Só que ele faz uma coisa, ele deixa o Simeão, que era um dos irmãos, né? Ele deixa ele preso lá e diz que ele só vai soltar ele se eles trouxessem esse que eles diziam ser o irmão caçula, o Benjamim.
Foi uma estratégia, vocês logo vão entender a estratégia de José. Assim eles voltaram lá para a casa de Jacó, levaram os alimentos, até ficaram meio apavorados quando viram que José tinha devolvido o dinheiro e, enfim, se alimentaram durante um bom tempo. O Jacó ficou muito triste porque um dos filhos dele tinha ficado preso lá no Egito, ele, enfim, tinha perdido esse filho. Mas vamos aqui resumir. O tempo passou, eles se alimentaram junto com as crianças, os jovens da família, e acabou a comida. Então os irmãos começaram a pressionar para que voltassem ao Egito e comprassem de novo, só que dessa vez teriam que levar Benjamim. Jacó não aceitou isso muito bem no início, mas depois, diante da fome, aceitou e levaram Benjamim. E quando José vê Benjamim, ele fica muito emocionado, Ele teve que se segurar várias vezes para não mostrar quem ele era. É importante dizer para vocês que os irmãos não reconheceram José. Talvez alguém estranhe isso, Mas como é que os irmãos viram José e não o reconheceram? É que José estava muito diferente. Usava roupas, maquiagens, jeitos dos egípcios e os irmãos realmente não o reconheceram. Muitos anos tinham se passado por aí, Bom, resumindo, pessoal, José trata bem eles e depois que estiveram com Benjamim, ele novamente entrega alimentos para eles, nas mochilas, nos sacos, faz inclusive um banquete em um determinado momento e depois despede os seus irmãos. Mas antes disso ele faz uma coisa, que está no capítulo 44. José pegou um copo de prata que ele tinha, uma taça de prata, e pediu que escondessem dentro da mochila do Benjamim e deixassem eles irem embora. Digamos que quando eles, então os irmãos, agora os 11 irmãos, os 10 mais o Benjamim, também o que tinha ficado preso, foram embora. Depois de andarem alguns metros, digamos assim, José vai ao encontro deles com soldados e já vai acusando. Vocês roubaram o governador do Egito. Como vocês ousam, depois de eu entregar os alimentos para vocês, roubarem o governador do Egito? Não, ninguém roubou nada aqui, diziam os irmãos. Prontamente, pode conferir, pode olhar as nossas mochilas, ninguém roubou nada. Lembrem que José tinha escondido uma taça, um copo de prata junto à mochila de Benjamim. Eles foram olhando dentro das mochilas deles e, obviamente, dentro da mochila de Benjamim estava lá o copo de José. E prontamente eles acusaram o rapaz, o José e os outros acusaram o rapaz de ladrão. E os irmãos mais velhos entraram em desespero. Pensaram assim, bom, nós vamos ficar como escravos. E imaginem, assim como se José disse, não, só quem roubou vai ficar aqui. O Benjamim vai ficar aqui, ele não vai voltar com vocês, ele vai ficar aqui. Vocês podem voltar para casa, podem levar os alimentos, mas ele, que foi ladrão, ele vai ficar aqui. Agora, entendam bem aqui, pessoal. Por que o José fez isso? Entendam. O José fez isso porque queria provar, testar os seus irmãos. Porque o que o José deduziu aqui? O José pensou assim, bom, eles não gostavam de mim, eles me consideravam o filhinho do papai, me maltrataram por ciúmes. Eles devem estar maltratando o Benjamim, porque agora o Benjamim é o filho querido de Jacó, o caçula, filho de Raquel, Então, os meus irmãos devem estar maltratando muito esse meu irmão caçula. Caso eles tivessem essa mentalidade, o que eles diriam? Diz, olha, tudo bem, nós vamos para casa levar o nosso alimento, pode ficar com isso aí. Eles iam se livrar, como um dia eles tentaram se livrar de José. Mas aí vem uma parte de fato emocionante aqui da história, pessoal, no capítulo 44, especialmente na figura dos irmãos mais velhos, talvez ainda mais especialmente na figura do Judá. O que acontece aqui? Ele faz o seguinte, o Judá, a partir do capítulo 44, a partir do versículo 14, ele começa então a fazer uma defesa
que mostra o arrependimento e a mudança de vida deles. Ali diz assim: quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. E aí José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? E aí depois, na sequência, o Judá chega a dizer assim: gente, José, entenda, o nosso pai gosta muito desse rapaz, ele é o filho mais novo, deixa ele ir embora, eu vou ficar no lugar dele. Faça comigo o que você quiser, mas deixe o Benjamim ir embora. Notem que aqui existe essa persuasão muito bonita da graça e da imagem bíblica, inclusive, de quando Jesus nos substitui. Aqui Judá diz: eu vou ficar no lugar do Benjamim. Quando o José percebeu, então, que havia um coração transformado ali, de alguém que preferia sofrer o sacrifício a sacrificar o pai, a sacrificar o irmão Benjamim, José percebeu uma mudança neles. E então José não aguentou mais e deu-se a conhecer, revelou-se: eu sou José, eu sou o irmão de vocês. Ele tira talvez lá algo que ele usava na cabeça, enfim, da tradição dos egípcios, e revela-se, dá-se a conhecer. O texto bíblico diz diz assim, o versículo 4, e José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. E aí diz que ele chorava tão alto que se ouvia até no palácio do faraó, né? E percebam esse versículo, pessoal. Eu tenho dito em alguns estudos bíblicos sobre personagens da Bíblia que a gente analisa as histórias deles percebendo onde se cruza com Jesus. Percebam, Deus me enviou na frente para que haja um remanescente do nosso povo. Esse pequeno versículo, pessoal, que fala aqui do remanescente, ele é bem importante. José é o bisneto de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele disse que no povo que os descendentes de Abraão formariam, seriam benditos todos os povos da terra. Nesse ponto, pessoal, o que acontece é o seguinte: o que acontece aqui nesse ponto é que dos descendentes de Jacó, de José, nasceria Jesus. Então, essa estratégia de preservar esse povo é especial para a nossa salvação e para o plano de Deus. Assim, a obra do Senhor Deus ficou bem conhecida no Egito, muitos outros povos ficaram sabendo da bênção que estava sobre esse cara, José. Assim como um dia esteve também essa bênção sobre Abraão. Ele exerceu sua cidadania junto ao Egito, servindo essa pátria, mas sem deixar de cuidar dos seus descendentes, da família de Jacó, do povo hebreu. Ele providenciou que Jacó, o seu pai, fosse para o Egito, abraçou o seu pai, abraçou o seu povo, separou uma região no Egito chamado Gósen para que esse povo vivesse, e assim ele agiu em plena cidadania pelo seu povo, pelo Egito, mas com os olhos fixos nas promessas, nos mandamentos do nosso Deus, que nos garante uma pátria celeste. E é muito bonita esta visão que tem aqui no capítulo 45, quando José entende na sua sabedoria que tudo o que ele sofreu foi para o bem dele mesmo, do seu povo e do mundo inteiro. É como se pudesse citar Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus.
Também depois, lá no capítulo 50, quando Jacó vem a falecer, os irmãos novamente temem, pensam assim, agora o José vai se vingar. Não é possível que ele não vá se vingar de tanta maldade que a gente fez. Mas mais uma vez José disse, Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem. Esse é o nosso Deus. Também os nossos pecados são liquidados e pelo perdão ele transforma tudo em vida e salvação. Assim também somos convidados, mais uma vez conecto, a nossa vida aqui e agora. Como José, aqui e agora, no seu aqui e agora, lá no Egito, no escravo em Potifar, na prisão, ele sempre exerceu bem o seu papel de filho de Deus. Também nós somos convidados a transformar o mal em bem, pelo exercício do amor, amando a Deus acima de tudo, amando ao próximo, não perdendo a esperança, não se rebelando, mas enfrentando cada dia com fé, com esperança e fazendo o melhor que podemos. Essa é a inspiração que eu vejo em José. Esse é o amor e a graça que encontramos em Cristo Jesus, o remanescente, o nosso Salvador. Quero agradecer mais uma vez vocês estarem conectados conosco, os convido mais uma vez a curtirem este vídeo, a inscreverem-se nesse canal, a compartilharem para outras pessoas, para que a gente espalhe mais e mais as histórias bíblicas e especialmente a ação do nosso Redentor e Salvador Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a companhia do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Valeu, gente. Até a próxima.